Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Teca Santos, CMO da BetMinds, e hoje eu tô aqui com o meu sócio e CEO da BetMinds, Rafael Dietrich, para a primeira temporada do Digital Commerce Podcast, um projeto novo que tem como objetivo principal fomentar, né, o comércio eletrônico aqui de Curitiba, além de trazer vários insights do mercado de e-commerce e através de batalhas e desafios do dia a dia de quem trabalha com e-commerce. Tudo bem, Rafa? Tudo ótimo. Legal, e olha só, Rafa, para começar o episódio de hoje, a gente já trouxe um tema sensacional, que é a aposta híbrida de e-commerce e marketplace. E para falar sobre o assunto, né, não poderia ser diferente, a gente trouxe aqui o Ricardo de Antônio, ele que é coordenador de marketing e performance do Madeira Madeira, né? O Madeira Madeira que é o principal e-commerce, né, do Brasil de imóveis, né? Além, né, de ser um grande case para todo mundo de marketplace. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, tudo certo. Prazer falar com todos vocês. Legal, seja bem-vindo. E para complementar o time aqui, a gente trouxe um dos nossos clientes ouro da BetMinds, né, o Maurício Gramboski, ele que é gerente de e-commerce do Ballarote, né? O Maurício, ele tá com dois grandes desafios aí, né? Acabou de fechar a implementação do marketplace do Ballarote e acabou de ser papai, é isso mesmo, Maurício? Isso mesmo. Legal. Tudo bem, Teca? Muito obrigado pelo convite. Imagine, a gente que fica super feliz com a participação aí de todos vocês, né? E bom, vamos lá então, né, para falar um pouquinho aqui, né, sobre o assunto. Bom, quem conhece Madeira Madeira sabe que vocês não param, né? Toda semana que a gente vai ver tem sempre alguma notícia nova, né, sobre algum lançamento, alguma aquisição, uma estratégia nova de vocês. São realmente uma referência para todo mundo da área, né? Para quem não sabe, né, o Madeira Madeira recebeu um aporte de 190 milhões de dólares, é isso? No início do ano passado, entrou para o seleto time de unicórnios, né, que são empresas avaliadas em mais de $1 bilhão aí. Além disso, também criaram um centro de desenvolvimento de produto, é isso mesmo, uma marca nova, onde hoje 40% do que é vendido nas lojas físicas já são da própria marca, é isso mesmo, Ricardo? Isso, produtos private label. Legal, vocês estão com 114 lojas já no país, desde o início do ano passado que vocês começaram a fazer essas lojas? Isso mesmo. Legal. Conta pra gente então, Ricardo, um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou ao Madeira Madeira e como que é trabalhar num grande player como esse? Boa, vamos lá. Eu peguei o marketing de performance ainda no tempo do CPC manual, digamos assim, a gente tinha que mudar o bid na mão, né, as ferramentas de mídia. Acabei desenvolvendo minha carreira toda dentro do marketing de performance mesmo, da administração de investimento, desse investimento mais de curto prazo, né, que a gente espera sempre. Passei por algumas agências aqui, grandes da América Latina, no final das contas, por algumas startups também. Em algum momento tive também meu próprio empreendimento, vamos botar assim, consultoria. Acho que durante toda essa jornada mesmo tive bastante relação com o varejo, bastante relação com o B2B também, mas com o varejo, que acho que é um pouco inevitável, né, no nosso mercado. E agora, finalmente, aí, desde o começo do ano, 100% focado no varejo, aí, no desafio da Madeira. Então, é uma trajetória aí já de uns 6, 7 anos já, dentro do marketing de performance mesmo, de administração dos investimentos, né? Legal. E como que está sendo esse desafio aí, né, para você, com todo o teu time de marketing, trabalhando nessas duas frentes, no pós-pandemia? É interessante. Assim, esse modelo híbrido, ele possibilitaria, na verdade, qualquer empresa que deseja adotar ele, diversos formatos de administração, vamos botar assim. Em termos de estrutura interna de marketing, não necessariamente a gente precisa ter um time separado para fazer a administração dos investimentos do marketplace ou dos investimentos que vão para outro tipo de produto, vamos botar dessa maneira. Mas eu vejo que a maioria do desafio ou a maioria das diferenças começa um pouco mais adiante no back-office, na administração financeira, contábil da coisa. Isso porque, principalmente, acho que um dos principais desafios para quem tem as operações do marketplace hoje, conta com sellers ali, é que a gente fica com a comissão, né? Primeiro, o seller tem que estar jogando junto, né? Para ter essa comissão, tem que estar disposto com as condições que são impostas ali dentro do jogo, assim como nós, ou qualquer outra empresa que tenha essa operação de marketplace montada. O desafio, a partir do momento que você tem um seller cooperativo, é fazer com que essa operação seja a mais rentável possível, uma vez que a gente não conta, né, com toda aquela receita bruta que vem da venda do produto, mas fica ali, vai com seus 15%, 16%, que a maioria dos marketplaces pratica como comissão. Então, a administração desses 15%, 16%, ainda contando que o investimento de marketing é uma linha importante, contabilmente falando, aí começam a entrar os desafios.
É lógico, não estou falando que a administração da equipe é trivial para fazer. É lógico que existem diferenças que são bem gritantes, vamos botar dessa maneira. Mas, bom, em termos de marketing e performance, a gente se vira. A gente poderia, de verdade, como eu falei para vocês, acho que a gente conseguiria tornar essa operação sustentável e saudável com diferentes formatos. Acho que o que a gente tem hoje é um formato de diversos possíveis termos de administração de time para fazer esses investimentos, sabe? Entendi. Como que tá hoje, então, dividido o seu time de marketing, assim, né? Vocês têm um time que trabalha realmente só com foco no físico, só com foco no e-commerce, outro só com foco no marketing. Como que vocês estão divididos, assim, o time de marketing do Madeira Madeira? Perfeito. A parte boa de ter um tamanho grande é que a gente conta também com bastante ajuda, né? Então, a gente tem um time de marketing bastante robusto. A gente tem uma parte do nosso time de marketing que lida somente com a administração de todas as ferramentas da Analytics. Então, em geral, assim, são ferramentas que precisam de saúde e quando algum problema já aconteceu é porque ele já estourou alguma coisa, a gente já perdeu dinheiro no caminho. Então, o time que cuida dessa administração dessas ferramentas como GTM, Google Analytics, enfim, dos modelos de atribuição. Nós temos equipes também que são focadas na retenção e na reativação dos clientes que nós já temos em base, então com push, com WhatsApp, com e-mail marketing, por exemplo. Nós temos, acho que, bom, mais ou menos o time da administração mesmo desse investimento em mídia paga, o time de marketing de performance mesmo é um pouco mais robusto também, mas porque também diria muito mais, mas é bastante responsável pelos resultados de curto prazo e pelo resultado no bolo final, né, que é trazido. Eu acho que até um desafio que nós temos, provavelmente a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Acho que o desafio de todas as empresas, na verdade, é diminuir cada vez mais a dependência dos investimentos de marketing para tornar a coisa um pouco mais orgânica, um pouco mais sustentável. E temos também, bom, as outras partes, né, o planejamento, o branding, a comunicação, as redes sociais, a produção de conteúdo orgânico, o conteúdo um pouco mais elaborado, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui, ou o caso do YouTube, mais voltado para a marca também. Então, é um time bastante robusto, ainda bem, e contando ainda com uma infraestrutura, vamos botar assim, pessoas do time de dados, do time de tecnologia, a gente tem que construir diversas pontes, manter diversas pontes com outros times, dos quais nós somos dependentes para fazer o serviço da melhor maneira possível, né? Então, novamente, em resumo, estrutura bastante robusta, mas ainda bem que é assim. Legal. Vocês estão com quantas pessoas lá? A Madeira chegou esse ano a 2.500 pessoas funcionárias. Antes da pandemia a gente tinha somente 500. Então a pandemia deu uma boa impressionada no nosso negócio. Legal. E no seu time lá tem quantas pessoas? O nosso marketing interno conta hoje mais ou menos com umas 60 pessoas. Bastante, bem robusto. Bem robusto. Legal, interessante. Falar um pouquinho com o Maurício aqui, né, Maurício? Eu queria, né, que você falasse um pouquinho também da sua trajetória, da sua carreira, e daí já emendasse pra gente qual que foram os desafios de implementar o marketplace no e-commerce, e principalmente sendo um varejista, né, que o caso do Ricardo aqui, eles são pure player, tem já um viés de tecnologia muito mais forte do que um varejista que tem um monte de amarra, um monte de coisa, que eu já trabalhei dentro dos varejistas e sei como é. Eu queria que você contasse um pouco dos desafios que foi implementar realmente ter um marketplace e quais são os nortes que vocês estão pensando agora. Não, legal. Bom, eu estou já na área ali, já de comunicação, quase 20 anos, vim de rádio e televisão, e fui fazendo essa migração com o tempo para a área voltado mais para projeto, principalmente para e-commerce. Faz uns 10 anos que eu estou atuando nessa área. Trabalhei na NC, trabalhei em alguns players de implementos agrícolas, e para a indústria de alimentos também, trabalhei na VAPS. E agora, há 1 ano e meio, eu estou no Ballarote ali, assumi esse desafio ali dessa parte que a gente está na digitalização da marca, né? A Ballarote é uma empresa muito tradicional do Paraná e tem quase 50 anos de existência. Então, o desafio é muito grande de você mudar a cultura, mudar o jeito de fazer as coisas dentro da empresa, né? A gente teve esse desafio a gente tinha uma limitação hoje de espaço dentro das lojas, e tinha já o e-commerce já há alguns anos consolidado, mas a gente sempre ficava um mix fechado de produtos, poucas opções para os nossos clientes. Quantidade de SKUs, às vezes, por marca era menor, porque você tinha uma limitação na loja, então você não consegue trazer todo o mix completo. Então, a ideia principal de trazer abrir um marketplace para uma rede de materiais de construção como o Ballarote é você trazer um mix completo de produtos dentro do fabricante para dentro da empresa.
Então, inicialmente, a gente está focando muito em trazer os próprios fabricantes para vender lá dentro. A gente está ajudando eles, muitos deles não têm estrutura para atuar com e-commerce. Então, a gente está fazendo essa consultoria desde o começo, de como montar, como trazer o estoque, de como trabalhar com essa operação fracionada, que não é o forte deles. Então, isso está aumentando consideravelmente o número de produtos que a gente tem ali disponíveis para venda. E tem feito total sentido, assim. E junto com isso, a gente está com uma estratégia também de omnichannel muito forte nas lojas, que acho que é um movimento até que a Madeira começou muito já focado no e-commerce, e depois foi abrindo, Depois foi para a loja física, né? A gente está fazendo um movimento contrário. Então faz muito sentido a gente também trazer as lojas para essa participação do marketplace. Então a gente está trabalhando nas lojas agora com o conceito de prateleira infinita, trazendo tecnologia, trazendo aplicativo para os vendedores poder fechar as vendas dentro da loja. Então tem várias frentes de trabalho que a gente está atuando ali para poder consolidar o marketplace, né? Então, mas é um trabalho muito pequeno, a gente é uma equipe bem reduzida e tem muito a crescer e muito a explorar dentro do e-commerce. Sim, daí, né, com a pandemia a gente teve, né, acelerou demais o comportamento do consumidor, né, se a gente vê, porque se a gente parar para pensar hoje, qualquer pessoa teve uma experiência, sei lá, com um delivery da vida, e daí tem aquela experiência super rápida de ter uma entrega que ele nunca teve aquele contato. Então fica mais complexo ainda, na minha visão, para os varejistas atender essa necessidade de uma forma com qualidade, né? Que a pessoa tenha uma percepção, porque ela teve uma percepção, né, principalmente dessa velocidade e tal, com outras coisas. Mas é isso. E aí, eu queria entender lá no Madeira, como que vocês trabalham a parte de como dividir essas estratégias de campanhas e tudo mais, pensando que vocês têm produtos próprios, têm resellers. Como que vocês fazem isso? Vocês dividem mesmo ou trabalham mais numa meta macro? E como que funciona esse processo, principalmente falando em performance e mídia? Estrutura de números, digamos assim, de meta e tudo mais, certamente é tudo separado, porque realmente é como se fossem dois negócios, né? São dois modelos de negócio bastante diferentes. Daí, como eu trouxe para vocês, né? Eu acho que um dos maiores desafios do marketplace é justamente se manter cada vez mais rentável no mercado em que a gente tem grandes players com margens mínimas, né? A gente vê, tipo assim, o Magalu com 130 milhões de prejuízo no último tri. Sim. Então, é um pouco diferente mesmo. A administração, assim, ela, não importando o modelo, ela sempre vai ser um pouco mais na unha mesmo. Sempre tem que ser bastante no detalhe. A gente não pode se dar o luxo de deixar passar alguma vírgula, algum centavo de investimento, vamos botar dessa maneira. E, assim, sendo bem honesto, a gente conta cada vez mais com colaboração multi-áreas para fazer a administração o melhor possível. Então, nós, como equipe de marketing de performance, nós temos um pedaço da equação, vamos botar assim, mas a equipe de planejamento financeiro tem um outro pedaço importante da equação, a equipe de planejamento comercial tem um outro pedaço importante. Enfim, diversas equipes. Eu acho que não seria possível a gente fazer um trabalho ou visar cada vez mais a melhoria da rentabilidade desse tipo de negócio se a gente não tivesse trocas cada vez mais constantes e ricas sobre isso, se a gente não tivesse mais mentes pensando no planejamento daquele negócio e fazendo essa ponte entre o que é planilhado e o que é efetivamente alcançável dentro das categorias, vamos botar dessa maneira, né? Até porque são diversas categorias. Sim, e assim, cada uma das categorias por si só também poderia ser um negócio, né? O líder lá que nós temos de categoria, vamos botar dessa maneira, ele por si só é meio que o CEO do seu próprio negócio, já cuida de todas as linhas ali no balanço contábil. Então, é desafiador, mas é muito gratificante ver que nós andamos cada vez mais para ter esse pedaço do negócio também cada vez mais saudável, sabe? Legal. E é bom, né, Tess, tocar nesse ponto para os pequenos varejistas e as empresas menores, tipo, terem mais consciência sobre que não é só fazer a mídia ali, né? Não é só saber executar o Google, o Facebook, que é muito mais sobre o business do que realmente a operação da plataforma. Mas falando mais realmente na execução diária, assim, daí vocês dividem as campanhas por seller, tem grupos, como nós vocês costumávamos. Hoje é mais agrupado, assim, pelo tipo que está hoje o algoritmo e tudo mais. Falando tecnicamente, eu acho que, assim, antigamente a gente tinha um pouco mais de costume de fazer algumas promoções de sellers específicos.
Eu acho que cada vez mais as ferramentas também se beneficiam. Por exemplo, as campanhas acabam se beneficiando de ter um número um pouco maior de SKUs dentro dela. Isso torna, na verdade, até a operação um pouco mais segura para a gente, né? Então, tipo, o dia que aquele produto curva A acaba não vendendo, existe uma outra cama de outros produtos de cauda que acabam vendendo e trazendo aquele retorno sobre o investimento. Então, acho que acaba trazendo um pouco mais de segurança. Mas também é inevitável que a gente tenha um ou outro seller que se destaque, digamos assim. Então, a operação certamente é separada. Eu acho que a promoção de alguns sellers é algo pontual. Mas acho que o que vem, acho que como desafio, é fazer com que o seller também participe cada vez mais dos seus próprios resultados. Então, para dar um exemplo, assim, hoje nós temos alguns sellers que talvez eles não tenham aquela capacidade de diminuir algum custo ou de nos dar um pouco mais aquela condição comercial mais favorável, mas tem bala na agulha se ele quiser investir numa própria campanha dele. E hoje o Google já dá meios formais para a gente fazer isso, já tem conjuntos de ferramentas que possibilitam que ele acompanhe os seus próprios dados do seu próprio investimento pelo lado de lá, nós façamos a administração desse investimento que vem do seller separadamente. Então, é lógico que esses são projetos de desenvolvimento cada vez mais dentro das empresas. Acho que o último nível de um projeto como esse seria a criação própria de um produto de mídia, como é o Mercado Ads, por exemplo. Por que não, né? Por que não? Mas eu acho que é para aí que cada vez mais os marketplaces acabam se dirigindo, digamos assim. Primeiro, ter uma quantidade de sellers o suficiente para que a operação também fique um pouco mais saudável, né? Lógica de investimento, quanto mais a gente depende do menor conjunto de fatores, a gente fica um pouco mais seguro. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também dar chance de jogo para esses sellers, né? E aí, cada vez mais, essas colaborações entre investimento, colaboração entre a equipe comercial e o que é trazido de condição comercial para o nosso e-commerce fica cada vez mais necessário que a gente tenha, né? Então, novamente, é um grande time, é um trabalho bastante... Não, para você ter uma operação desse tamanho tem que ser muito robusto, tem que ter muita coisa, né? Principalmente a linha que vocês seguem de ser tech first, né? Não Sim. tem, para essa linha precisa muito disso. Legal. Inclusive, eu estava vendo que o Centro de Desenvolvimento e Inteligência lá que vocês têm, né, de produto, vocês não fabricam produto, né? Vocês trazem só a inteligência para trazer os parceiros de vocês ainda mais próximos, né? E criar, né, um produto, né, um móvel que tenha um design melhor, né? Eu acho que isso é muito legal, essa parte que vocês falaram em relação a realmente trazer, né, essas pessoas para junto, né? Uma pergunta ali um pouco polêmica, né? Que a gente sempre fala quando trabalha ali com e-commerce e marketplace, ou, né, qualquer outra empresa que tenha duas frentes, né, com plataforma, é quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Como que vocês veem isso, assim, né? Porque igual a gente traz ali o Uber, né? Então, o motorista ou os clientes, né? Como que vocês veem isso, assim, né? Os sellers, os vendedores ou os clientes, assim, quando tem alguma coisa, o que vocês têm alguma regra de quem vocês priorizam ou não dentro dos investimentos, das coisas que vocês fazem? Boa pergunta. Aí, voltando para o negócio também, saindo do marketing, voltando para o negócio, eu acho que 99% das empresas que devem ter algum tipo de negócio híbrido desse jeito também tem margens maiores, também tem um lucro líquido um pouco maior vindo de produtos que são P ou produtos private label. Então, acho que é mais, não vou dizer a palavra mais fácil, né? Mas é um pouco mais comum, né, que isso aconteça no final das contas. É lógico que também não adianta a gente analisar isso sobre a ótica simplesmente da margem, vamos botar assim, porque às vezes uma margem pode ser menor no negócio ali do marketplace, mas o volume, ele acaba compensando em volume, por exemplo. Então, eu acho que eu não diria que nós priorizamos. Agora, o que é interessante é ir com a onda, no sentido de que, eventualmente, pode ser que alguns dos produtos dos nossos sellers estejam, de fato, com condições melhores. Às vezes, os nossos produtos estão com condições melhores, seja de frete, seja de preço, seja alguma coisa nesse sentido. Então, é importante surfar as ondas conforme elas aparecem. Se a gente está tendendo a ter um resultado um pouco melhor aqui, se as nossas negociações talvez não estejam tão boas nesse tipo de produto, vamos para cá, com certeza. A gente tem essa flexibilidade também de investimento para fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, eu não diria que há uma prioridade. Eu realmente também não diria que as coisas eventualmente conflitam, digamos assim. Eu acho que cada um realmente tem o seu espaço com alguma margem para que a gente varie entre os dois campos para que a gente consiga tirar o melhor dos dois mundos, né? Porque é normal isso. Às vezes não são os dois negócios que estão caminhando em linha mesmo e
eventualmente, às vezes, melhor do que tentar empurrar, digamos assim, e acabar sofrendo um pouco com o retorno sobre o investimento, é melhor se entregar e surfar a onda um pouco para aproveitar a onda e estar mais favorável, né? Legal. E Maurício, o que vocês, né, me fala assim, né, eu entendi ali que você falou um pouco sobre, né, que o objetivo é digitalizar mais, ter essa questão de conexão com o vendedor e a prateleira infinita e tal, mas o que mais vocês esperam também, porque eu vejo o movimento de muitos varejistas querendo abrir seu marketplace e tal, e na minha visão, querendo só mais surfar a onda e não tem, assim, um objetivo concreto mesmo, e às vezes eles pecam até nas coisas mais comuns, que não é o caso do Ballarote. Tipo, não tem, por exemplo, processo de retira na loja eficiente e tudo mais, Sim. e o cara já quer fazer o marketplace. Eu queria entender, fora isso, fora esse omnichannel, o que vocês esperam realmente com o marketplace, qual que é o plano mais médio e longo prazo com tudo isso? A gente entende, assim, que não adianta, tem grandes players já, com madeira, né? A gente não vai entrar no mercado agora para competir com um player desse tamanho, desse porte. A ideia principal agora, principalmente, é aumentar nosso mix de produtos, aumentar nossa relevância e presença digital, trazer ali mais opções para o nosso consumidor. A ideia também, sim, a gente foi montado, a gente viu as dificuldades que a gente pode ter para montar mesmo. Você falou da parte financeira, provavelmente a gente estava com a parte estrutural assim, pronto em janeiro para fazer o marketplace. A gente lançou agora esse mês. A gente levou 6 meses para estruturar o financeiro. Foi a parte mais complexa e difícil de fazer ali para dentro do marketplace. Né? Essa parte de split, tem a parte de você comissionar certo o teu seller, tem a parte de recolhimento de impostos e tudo isso tem que pagar as contas no final do mês, né? Então, tem estratégias tipo assim, como adiantamento para o seller e aquele custo financeiro que fica com uma Selic de 13%. Pô, são realmente muitas variáveis. Tem o parcelamento, a gente vai assumir o parcelamento, já o custo do parcelamento dentro da nossa comissão já mata muita parte. Então, e como é que eu vou fazer o marketplace não concorrer direto com o meu 1P, né? Que é o que ainda que traz o meu resultado financeiro no final do mês. Então, são essas variáveis que a gente está tomando cuidado. Mas a ideia principal de trazer coisa realmente é a expansão da marca na forma no tráfego digital, de trazer mais relevância para a marca. A gente quer trazer para o nosso cliente, principalmente, a nossa marca é muito focada no atendimento ao consumidor. Então, quer trazer essa experiência do bom atendimento para dentro do marketplace também. Então, a gente está focado muito nisso, em atendimento e trazer muito opções para completar um mix muito nichado ali na nossa área. Legal. Acho uma boa estratégia quando está bem estabilizado. Pensando nisso, né, que você acabou de falar ali, né, de todas as dificuldades que tem antes de você chegar até a parte, né, que realmente o consumidor vai ver, vai comprar e, né, ou você vai chegar até o seller, assim. Pensando numa operação digital mesmo, né, uma palavrinha nova que tá todo mundo falando agora, tá na moda ali, de integrar de vez ali, né, a parte física com a parte online. Quando que vocês acham que realmente uma rede varejista deve parar para começar a pensar em ampliar os negócios, né? E talvez deixar de ser um e-commerce puro ou de fazer parte de um marketplace para começar a ser protagonista do seu próprio marketplace, assim. Quando que vocês acham que, sabe, a rede realmente tem que começar a sentar e começar a planejar isso, assim? Qual que é o melhor momento que vocês veem, né? O Madeira começou isso já, né, há algum tempo, já o Ballarote, né, tá começando isso agora, assim. Qual que vocês acham que é o time correto, assim? Eu acho que o Rafa já falou um pouco sobre isso ali, questão de você tem que estar com a operação de um P madura, né? Tem que estar atendendo bem o cliente, ter uma estrutura de atendimento boa, você consegue ter um SLA de entrega bom, consegue suprir as necessidades que o cliente tem de mix de produtos. Então, como você está muito bem num P, você consegue começar a abrir para outras frentes. Se você está ainda desestruturado, não adianta ficar tentando dar um passo maior ali, que provavelmente você vai ter prejuízo e a operação não vai se pagar e não vai para frente, né? Você vai rodar com a operação por um tempo e aquilo não vai ser sustentável. Esse omnichannel acho que tem que estar no mínimo viável, assim, porque se a gente vê hoje, o comportamento do consumidor mudou drasticamente, assim. Tive uma experiência recente em comprar na Tokstok. Cara, eu basicamente tive, acho que aqueles 500 pontos de contato que o Google fala que teria numa Pimax da vida, assim. Eu cheguei na loja física, vi online, falei com o vendedor, peguei o produto, voltei lá, não gostei, medi, não sei o que, tipo, fiz um monte de coisa, cara, um produto de valor agregado alto.
e no fim das contas eu fui lá e comprei no orgânico, digamos assim, online. E aí como medir tudo isso, né? Sim. Então, tipo, no mínimo, na minha visão também, o Omnichannel tem que estar muito redondo para isso acontecer, para depois você abrir para um marketplace, para essa operação, que na minha visão faz todo sentido realmente pensando nos próprios clientes, né? Não tanto em abrir e expandir, assim, acho que... Então, vocês acham que cada vez mais o marketplace segmentado é o que vai ser o futuro daqui para frente, assim? Ou... Difícil Futuro dizer, é difícil dizer. Eu acho que assim, a necessidade de talvez querer expandir pode vir de algumas dores diferentes que o negócio tenha. É interessante trazer o Ballarote, por exemplo, assim, nós queremos expandir o nosso mix de produtos. Pô, dor interessante para você ter, para ser o motivo da abertura de um marketplace, por exemplo. Isso é bem legal. Agora, eu também concordo totalmente. Tipo, a gente se espera que o negócio dê um passo um pouco maior do que ele está capacitado, digamos assim, muito difícil. Se você já não tem... Pô, vamos ser bem sinceros, né? Como é que a gente bate entrega da Amazon, do Mercado Livre, você compra hoje e ele te entrega amanhã na tua casa? Pô, é muito difícil. Esse é o tipo de coisa que... o digital sempre vai ser muito preço, né? Mas esse é o tipo de coisa que cada vez mais é o diferencial. Ou um app que funciona bem, que tem condições diferenciais ali dentro, que você pode comprar no teu próprio celular aqui sem participar de nenhuma campanha de mídia paga, por exemplo. Maravilha. As empresas estão indo para esse sentido, mas acho que é muito de encontro que a gente falava também antes até do nosso próprio podcast aqui, que é olhando para o que já existe, se a qualidade já não está garantida, talvez não seja a hora de dar o próximo passo, a não ser que a sua sobrevivência acabe dependendo disso e seja um tiro um pouco mais certo, o que também é bem difícil de garantir, né? Então, acho que é muito nesse sentido mesmo, garantir a qualidade do que já existe mesmo e assim, prestar atenção nas dores do negócio do dia a dia, para consiga entender exatamente se a abertura do marketplace é um remédio para essa dor que nós temos de fato ou é uma coisa vaidosa, é algo que a gente quer, porque também é interessante também o ponto da abertura de marketplaces nichados, digamos assim, mas existem concorrentes que todos nós sempre vamos ter, novamente, Mercado Livre, Amazon, Magalu, tem todos os produtos basicamente lá dentro, né? Então, às vezes o marketplace nichado, novamente, se você conseguir alguma condição interessante com algum seller, se você tiver talvez preços exclusivos, a condição de fazer a entrega correta, de que o produto chegue com qualidade, chegue sem, no caso de imóveis, né, do meu dia a dia, que também é complexo, pô, são produtos grandes, de transporte complexo e tudo mais, às vezes é um guarda-roupa com uma lasca, já é um guarda-roupa com uma lasca, já não é o mesmo guarda-roupa que a pessoa comprou. Então, tem muita coisa no caminho para garantir antes, eu acho que tem muita dor diferente, que no final das contas o marketplace pode ser uma das respostas, né, para ampliação ali do portfólio do negócio. Isso é interessante, né? Acho que é a parte realmente de você conhecer o teu negócio, né? Eu vi uma entrevista recente, inclusive do CFO, o Cadu, é isso? Que ele comentou que vocês fizeram um teste de entrega rápida ali de um dia, né? E por conta de ser móveis, vocês perceberam que não era realmente isso que o cliente queria agora, né? Que ele estava realmente mais focado realmente na entrega, na qualidade da entrega que vocês fazem, né? Então, acho que é isso, né? Não é a gente... sempre, né, como eu falei, surgiu uma palavra nova, uma estratégia nova, um negócio, você acaba mudando toda a tua operação para algo que não faz sentido para a tua operação no momento, né? Você realmente entender o seu negócio. Acho que esse que é o principal, né? E acho que tanto o Ballarote como o Madeira Madeira entenderam isso, né? E por isso são um dos grandes cases aí do Brasil, né? Acho que isso é o principal, né, para qualquer negócio. Né? Eu acho que existe, desculpe, eu acho que existe algo que é muito até de destaque mesmo, que o nosso próprio case, assim, que é um pouco da maturação do dropshipping no final das contas, porque é complexo, né? Você primeiro assume que o cliente esteja um pouco mais disposto a pagar pelo próprio frete, assim como que o frete seja um pouco mais extenso por ir direto do fornecedor para ele, digamos assim, mas aí novamente, complexidades financeiras, né? Até que ponto não vale a pena nós termos um estoque e darmos entrega em 2 dias? Será que mesmo com o estoque a gente conseguiria fazer isso? Será que o dropshipping não é, no final das contas, o mais vantajoso para toda empresa de imóveis? Difícil saber. Mas é realmente, eu considero acho que considero um desafio bem grande a gente fazer as pessoas, os consumidores finais se acostumarem com o modelo de dropshipping, mas eu acho que isso já aconteceu, eu acho que nós já estamos consolidados dessa maneira e o que é muito bom na minha vista. Né? Abre uma gama muito maior, né? Porque o consumidor não teria tanto acesso a mix como tem hoje há anos atrás aqui, tipo, é muito absurdo. E daí pegando esse ponto da entrega, até mesmo em material de construção,
se a gente for parar para pensar, né, às vezes o cara compra uma matéria de construção, ele não tá preocupado com a entrega, porque ele tem fases da obra dele lá, às vezes ele pede até para esperar o produto, sim, né? Não acontece. tem toda essa urgência, né? Acontece bastante, principalmente com material de acabamento. A gente está com uma estratégia, a gente começou com alguns itens que é mais de consumo mais rápido do dia a dia, com entrega em 2 horas, utilizando a estrutura das nossas lojas. Mas para trazer para o marketplace é um pouco mais complexo fazer isso, né? Sim. Então, a gente trabalha com itens que são muito pesados para entrega também. Por exemplo, piso e porcelanato. Às vezes são produto que a gente cota em tonelada, né, para entrega. E tem que ser competitivo, tem que entregar, e é um material muito frágil. Então, qualquer batida quebra, né? E a gente está até numa conversa com os fabricantes de piso para trazer para dentro do marketplace. Então, essa realmente vai ser uma estrutura desafiadora, assim. Como a gente trazer a estrutura de entrega, que já é super complexa, de um piso porcelanato, para dentro de uma estrutura de marketplace, levando isso ligando a fábrica direto ao consumidor final. Então, acho que esse é um dos grandes desafios aí do negócio, principalmente essa parte de logística, né? Logística e custo de entrega. A gente acaba repassando esse custo, né, para o consumidor. Sim. Cara, e eu queria entrar aqui um pouquinho num case de marketplace, né, que é a Shopee, né, tipo, que eles, né, ela foi fundada em 2015, eles começaram a operação em 2019 no Brasil. Hoje eles já estão com 5% do mercado brasileiro, então, segundo o valor econômico, provavelmente eles faturaram 16 bi em 2021, não conseguia achar o dado. E aí eu queria saber o que vocês acham desse fenômeno, né, a expectativa deles é investir 1,5 bi esse ano, até fim de 2022, e só no segundo trimestre agora, no Brasil, eles tiveram 270% de crescimento no Brasil, tipo, um fenômeno, claro, é muito diferente, né, do marketplace da Madeira ou outros, mas ele virou concorrente direto, no Mercado Livre, ele desbancou lojas americanas e tudo mais, né? Eu acho que é um case bastante peculiar, digamos assim, porque ao mesmo tempo que ele tem números extraordinários aqui, ele acabou de fechar na Colômbia. Sim, ele fechou na Argentina, eles ficaram 9 meses de operação. Mas realmente eu acredito que o mercado brasileiro é um mercado bastante propício para um modelo como a Shopee ali no final das contas. Eu acho que eles têm vários diferenciais, eu acho que assim, preço é certamente um deles no final das contas. A rapidez da entrega também é algo que é bastante interessante. Assim, estrategicamente falando, para nós que queremos ser cada vez mais, digamos assim, um hub para que você tenha tudo para sua casa ali, você consiga encontrar associado à marca da Madeira, se a gente for isolar, por exemplo, algumas categorias como utilidades domésticas, como é que a gente compete com a venda de utilidades domésticas com uma Shopee? É realmente muito desafiador. Então, no final das contas, eu acho assim, não tem segredo. A gente tem que aceitar mesmo que eles são nossos concorrentes em diversas das frentes, e brigar cada vez mais por acho que entender, né, por que eles são concorrentes e por que eles são concorrentes tão fortes assim, né? Não é somente uma questão de preço, mas uma questão de usabilidade interessante. Todo mundo tem um app da Shopee e o cara não desinstala o app da Shopee e entra novamente, entra novamente. A gamificação que tem na Shopee é muito interessante. Isso que eu ia falar. Você fica com vontade de avaliar o teu produto quando você recebe. Esse é outro mérito muito interessante, a quantidade de avaliações, porque, vamos ser bem sinceros, no começo da operação da Shopee, eu acho que uma das principais barreiras era a confiança, né, que se tinha. Por ser internacional, por ter essa questão do produto chinês e tudo mais. E agora com a enxurrada de avaliações, vídeo, foto, avaliações complexas, tudo mais, o pessoal realmente compra, né? Então... eles chegaram a abordar a gente lá no Ballarat, até a gente abriu uma loja, eles estão com uma estratégia de abrir lojas oficiais de grandes marcas, assim, então eles trouxeram o Ballarat para dentro da operação da Shopee, e bem utilizando isso, eles utilizam a imagem de grandes marcas, sim, com a entrega da Shopee, com toda essa estrutura que tem a Shopee, e a gente vendeu super bem com eles, né? Então funcionou super bem. Legal. Até que eu tava vendo uma entrevista que foi feita com o CEO, daí ele falou que das principais estratégias que fizeram eles ter sucesso, tipo a gamificação, os preços competitivos, com certeza, cupons, promoções e a regionalização. Tentar fazer muitas estratégias regionais aqui no Brasil, por o Brasil ser um país muito rico e diferente. E aí hoje eles já estão com 2 milhões de lojistas e 600 distribuições no Brasil. Então, tipo, dados bem incríveis. E um dado interessante, né, que daí justifica também eles estarem nesse ponto, é o NPS deles, que é 64 e do Mercado Livre é 61. Então, tipo, ele tá acima até de um seller, né, de um player que é o Mercado Livre, que tá há anos aqui no Brasil e conhece muito bem aqui como é a nossa operação. Legal. Inclusive, né, a gente já começou a falar um pouquinho em relação ali, né, do atendimento do cliente, né, que o Maurício comentou que é
né, das próximas estratégias que vocês realmente querem falar, a gente viu aqui que um levantamento da Solu CX, ela coletou aí, né, no último relatório, mais de 32 mil opiniões de consumidores de todo o país e avaliou 67 marcas do mercado de material de construção, móveis, eletros e decoração e mostrou que as lojas de móveis, eletro e decoração tiveram como pontos fortes, né, as pontuações ali, os canais de vendas, ofertas, o custo-benefício e a qualidade dos produtos vendidos. Porém, o atendimento e o suporte ao cliente são os principais pontos negativos na experiência. Como vocês têm trabalhado realmente isso, né, para mudar essa percepção que os clientes têm, né, quando vai para esse tipo de loja, né? Eu acho que, assim, primeiro, primor em tudo que a gente faz, né? Primor na logística, primor no desenvolvimento de produtos, primor na própria promoção que nós fazemos. Eu acho que esse é o ponto número 1, digamos assim. Eu acho que os desafios, acho que sempre vão existir, especialmente no nosso mercado. Acho que tem muito da compra assistida ainda, mesmo no online, né? Essa necessidade, especialmente materiais de construção, talvez. Mas hoje nós atuamos já com WhatsApp, nós atuamos com e-mail, nós atuamos com time de vendas, nós atuamos nos diversos canais, a gente meio que está em todo lugar para garantir que o cliente seja assistido, onde quer que ele esteja, qual seja a necessidade dele, qual seja a disponibilidade de comunicação que ele tenha. Acho que isso já é um bom passo, digamos assim, já supre algumas das necessidades. No final das contas, é sempre complexo garantir a qualidade do começo ao fim, envolvendo produtos grandes, envolvendo logística intricada, vamos botar dessa maneira. Mas aí, novamente, também, eu acho que tem que fazer parte da estratégia do negócio propriamente dito. Hoje a Madeira tem até uma área que é voltada exclusivamente para a experiência do cliente, né, digamos assim. Então, onde a gente trata o que a gente tem de ruim, digamos assim, eventualmente algum problema ou outro, mas também é onde se desenvolve inovação nesse sentido, né? Então, tem que pensar sempre à frente, no final das contas. Tem que estar um passo à frente e fazendo, acho que o que a gente falou um pouco na resposta de algumas perguntas anteriores, né? Tem que dar o passo de acordo com a tua própria perna, assim, porque senão o cliente vai sentir, e aí a gente, assim, um fala com o outro fala com um, não adianta a gente achar que o pessoal não se comunica hoje em dia, né? Isso aí realmente espalha muito rápido, então acho que estar em diversos canais e fazer o feijão com arroz é sempre bem feito, né? Acho que estar em diversos canais e encurtar também o ponto de contato com o consumidor, porque não tem nada pior que você entrar em contato com uma marca e você tem um monte de barreira, tem um monte de chatbot. Eu ia falar desse chatbot. Você não consegue conversar com uma pessoa, ninguém resolve o teu problema, daí você fica, então, acho que esse é o grande desafio, né? A gente tem uma estrutura que consiga atender sem ter tanto intermediário e com qualidade e rapidez ali que o cliente precisa. Que esse é o maior desafio, porque... Cara, todas as experiências que eu tive com e-commerce, eu sou da área há 10 anos, hard user, foram ruins de atendimento. Sim. Raramente, mas supermercado tem tido boas experiências, eles têm canais diretos com a própria pessoa que faz separa teu pedido lá, então você consegue resolver muito rápido. Mas no geral, né, você vai pro chatbot lá, que daí fala, teu pedido tá aqui, mas daí tá, eu sei onde ele tá, eu quero saber quando que ele vai chegar. Difícil, é bem complexo. Especialmente se você pegar, por exemplo, algum pedido com algum problema, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui como consumidor, no caminho do consumidor, a gente vai entrar no site, vai entrar na área de pedidos e vai ter algum tipo de interação ali, sei lá, você vai abrir algum formulário, você vai dar algum sinal pro cara, mas ele vai ser ainda tudo sistemático, assim, não vai ter nada humanizado no meio do caminho. Mesmo que a ferramenta ali te confirme, teu pedido está sendo, digamos assim, reavaliado, ou, sei lá, tua entrega está sendo avaliada, digamos assim, tem a confirmação de um ser humano te dizendo, não, realmente, tua entrega realmente teve esse erro, o prazo é de tal a tal, é outra coisa, né? Então, mesmo os sistemas que funcionam muito bem, eles acabam não passando tanta segurança quanto o ser humano falando. Eu quero xingar alguém ao vivo. É isso aí. Bem isso. Eu tive uma experiência com a Westin recente, comprei um produto, ele danificou... Passou um dia dos 30 dias lá, que era a garantia do produto. E aí eu fui lá e mandei um formulário, assim. Demorou um monte pra responder, mas eu nem dei bola, assim. Tipo, era uma coisa barata e tal. Daí o cara respondeu. Daí eles falaram, a gente não troca mais. Passou um dia, tá ligado? Daí, tipo, mandei uma resposta educada lá. Mas foi educada mesmo, mas num contexto que falei que não fazia sentido. Aí... falei mais umas 2 vezes com a pessoa. Daí depois, não sei se eles têm alguma trava, alguma coisa que lê a conversa e daí foi para um outro nível de atendimento e daí que foram resolver. Mas, tipo, nessa eu fiquei, tipo, mais uns 40 dias sem o produto. E eu tive que embalar, né, que nem você falou que teve experiência recente. Eu tive que embalar, né, tipo, ainda eles foram buscar lá e tudo mais.
mas, tipo, muito, muito difícil e foi muito complexo, assim. No geral, quase todas as minhas experiências com e-commerce, quando eu tive que ter algum suporte, foram difíceis, assim. Acho que essa é uma das frentes que ainda acho que peca bastante em muitos. Mas, no geral, a maioria das coisas que eu compro vem tudo muito certinho, rápido, tipo, 90% lá tá ok, daí você não precisa dessa interação. Um dos que eu acho mais ok, assim, é o Mercado Livre. Toda vez que eu precisei do Mercado Livre, é tudo automático. Assim. Você põe lá, devolve e tal, tipo, já sai rastreio, já pá. Eu acho que tem duas frentes nessa parte também, né? Não só atendimento ao consumidor, como atendimento ao seller também, que o seller também sofre muito na mão de alguns marketplaces, né? Então, como o Mercado Livre é muito bom pro consumidor, ele é péssimo pro seller. Ele é péssimo pro seller. Eu já tive nessa trabalhar com eles. É bem complexo. Eles não resolvem. Tem que pensar em cliente como todo mundo. O cliente final é nosso cliente, mas o seller também é nosso cliente. Verdade. Daí a gente volta àquele ponto que eu perguntei, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Será que às vezes você não acaba, né, priorizando uma coisa e tal, né? Acho que é algo que realmente a gente pensa muito, né? E não existe coisa mais chata, por exemplo, do chatbot que eu odeio. É a parte que você vai lá, fala, e daí o bot não consegue te resolver, e daí você coloca falar com o atendente, e ele volta pro começo. Aí você coloca falar com o atendente. Tipo, né? E realmente você vai ficando mais, e você acaba desistindo realmente da marca, assim, né? Então, acho que realmente é um cuidado que a gente precisa ter, assim, né? Bom, então vou ir mais pro final aqui, então acho que... Então, a gente tá quase chegando. Eu queria saber um pouco mais o que vocês têm achado, né, principalmente desse movimento do último ano de aumento de CPM de mídia e tal, falando de performance mesmo, né, provavelmente vocês sentiram lá, o Varotti, a gente sabe que a gente que toca lá as contas e sabe de outros clientes, e na minha visão tá cada vez mais difícil, mais complexo, né, você até falou da questão de fugir um pouco desse canal, também concordo, acho que a gente tem que ver as frentes, mas principalmente pequenos varejistas e outros, esse vai ser o canal inicial, então, né, como equalizar essa conta e como que vocês sentiram isso e como, que tipo de estratégia talvez vocês adotaram para dar uma amenizada e tal, que não sei, pelo menos nos segmentos que a gente atua aqui, a gente sentiu bastante aumento de CPM. Eu acho que assim, a melhor estratégia é fazer bem tudo. Eu acho que o pequeno varejista é quem mais vai sofrer no final dos contos, parece contraintuitivo, mas como a gente conversava, assim, o surgimento de novos produtos do Google, como o PMax, por exemplo, ele acaba por não beneficiar talvez o pequeno seller, porque sob a promessa de uma taxa de conversão um pouco maior, agora ele também imprime em YouTube, ele imprime em display. Pô, a gente sabe que são canais que não são consolidados por trazer aquela conversão como a rede de shopping traz, por exemplo. E ao mesmo tempo é justamente o grande varejista que tem um atendimento mais personalizado no Google para falar, será que eu não tenho como imprimir vídeo? Será que não tenho o que eu posso fazer para XYZ? Enfim. Então, novamente, também acho que é justamente o pequeno varejista que sente cada vez mais o aumento do CPM. Por quê? Porque os players maiores botam um caminhão de dinheiro no investimento e acabam não sentindo tanto, justamente, acho que pelo primeiro ponto, né? Por acabarem terem uma força de fazer a coisa maior e a maior quantidade de coisas com a melhor qualidade possível. Então, é sobre também a qualidade dos cadastros do produto, é sobre a qualidade das tags que estão no site, é sobre a qualidade do código que está por trás, é sobre a qualidade do próprio branding, ou do próprio alcance de marca, que te faz reduzir bastante algumas jornadas de compra e reduzir a necessidade de investimento em alguns canais. Então, pelos próprios dados proprietários que tem, que dá pra trabalhar. E assim, novamente, né, o maior tamanho nos abre a possibilidade de usar cada vez melhores tecnologias que realmente não estão à disposição dos pequenos varejistas. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Como é que um pequeno varejista vai usar uma CDP, como uma Tail, como uma Segment, por exemplo? Vai pagar $60 mil por mês? Não vai. Então, assim, ele fica mais limitado em termos de enriquecimento de dados, de uso dos seus próprios dados first party para a sua estratégia, né, de marketing. Então, no final das contas, é uma tendência cada vez maior, acho que como a gente falou, né? Toda empresa basicamente é sócia do Google de uma forma ou de outra, infelizmente. Mas resta olhar para os outros lugares, assim, e ir tentando cada vez mais, por exemplo, tornar o app como um canal cada vez mais atrativo. Pô, o cara tem ali o app instalado no teu celular, às vezes ele encontra uma condição que ele só tem ali, um cashback que ele só tem ali. Enfim, tem que atirar para os outros lados e fazer meio que bem feito mesmo, porque outros canais às vezes servem como canal de entrada ou aquele canal de compra propriamente dito, e muitos dos outros canais que talvez não sirvam como canal decisório às vezes influenciam pelo menos a baixar esse custo do Google, né? Esse custo de aquisição do próprio Google. Então
é muito na balança, né? A gente tem que tomar cuidado para não ficar refém mesmo, né? Essas mudanças constantes, ano que vem, questão dos cookies, que vai ser complicado para a gente. Então, tem muita coisa, a gente precisa diversificar os investimentos, trabalhar com outras frentes, trabalhar muito bem feito, como você falou, essa parte estrutural de código e de estar com a SEO em dia, depender menos do pago, também trabalhar muito bem feito orgânico para poder... Né, que até diferenciais de Shopee e tudo mais, é muito de orgânico também, Sim. eles são bem fortes, assim, toda essa parte estratégica. E parando para pensar no app também, o quanto ele é estratégico. É lógico que daí realmente estamos falando de negócio um pouco diferente. Então, eu acredito realmente que seja, novamente, né, fácil não é a palavra certa, mas seja mais usual você ter um aplicativo dá para fazer compras um pouco mais recorrentes, um ticket médio de R$50 do que um ticket médio de 2.000, que é um produto de móvel, né? Você precisa do móvel uma vez a cada 2 meses. Também provável eu teria nem usaria o app. Né? Então, acho que essas também estratégias de retenção são cada vez mais necessárias, né? Você não tem que fazer o cliente te descobrir novamente por algum outro canal porque ele já tem o app instalado, ou às vezes aproveitar justamente a tua própria base para se comunicar de outras maneiras que não tem esse custo incremental de investimento. Sim, muito importante. Legal. E vocês têm, né, alguma previsão, alguma coisa, né, pensando nesses outros tipos de você conseguir trazer mais aquisição, talvez trabalhar live commerce, como que vocês veem isso dentro do Madeira, do Ballarote, assim, vocês têm algo planejado, né, a gente sabe que isso é um diferencial de algumas empresas que a gente comentou por aqui. Os nichos estão bem fortes nisso. Né, como que vocês veem essa estratégia dentro da operação hoje? Live commerce eu acho interessante, acho bastante específico, assim, eu acho que não tenho dúvida que vão ter várias empresas como a nossa que vão utilizar de live commerce aí, especialmente no Black Friday, acho que a gente vai ver bastante iniciativa nesse sentido. Eu acho que as estratégias vão muito, acho que nesse sentido que nós estamos falando, assim, primeiro, os canais que já existem, a gente já consegue tornar eles o melhor possível, o nosso app já é o melhor possível, eventualmente a gente enfrenta limitações técnicas que podem impedir uma empresa de fazer algo exclusivamente para o app, por exemplo, ou o próprio aproveitamento dos canais que todo mundo já meio que usa, né? Então, tipo, o nosso shopping, será que ele realmente, a gente já achou uma estrutura ideal? Nós já encontramos uma administração um pouco mais ideal? Eu também fico... Como a gente já tem uma extensão um pouco maior de promoção, digamos assim, eu acho que a gente está num período de se preocupar um pouco mais com a qualidade de tudo, mais no detalhe, digamos assim, do que pensar em novas formas. Porque, novamente, acho que tudo agrega, né? Marketing é sempre marketing, assim, e as tendências vêm e vão e tudo mais. Acho que o live commerce, por exemplo, é uma coisa que está super em alta. Mas se eu aí falando como Ricardo, né? Se eu tivesse que apostar, eu acho que num futuro mais próximo, o app está com uma tendência de ser cada vez mais importante do que uma estratégia de live commerce para uma Black Friday, por exemplo, em termos de incrementabilidade, né? Em termos de LTV, propriamente dito. Com certeza. Legal. Acho que, assim, como você falou, a questão do app, você entender o ciclo de vida do consumidor ali dentro, né? A gente, por exemplo, como tem um ciclo ali longo, o cara começa a fazer a construção, então a gente começa a vender material bruto até o acabamento, até as coisas para casa. Então, se você consegue entender bem teu consumidor, você consegue trazer isso para uma estratégia mais focada que vai atender ele, seja com live commerce, seja com app, né? Tem muita tendência, mas o principal é entender bem como o teu consumidor se comporta. E o que ele precisa. O que ele precisa. Então, vocês acham que na frente do live commerce pode estar os meios de pagamento aí, né? Tipo, trabalhar melhor essa parte, né? Porque a gente vê hoje realmente que o consumidor mudou pós-pandemia, a gente mudou, né? Como a gente tem falado aqui, desde o início, né? A gente, como consumidor, a gente está muito mais exigente, né? Então, realmente, antigamente, se você tinha algum problema com o chatbot, com alguma coisa, você deixava pra lá, beleza, tá, é normal, né? Os super apps, né? Como a gente falou, Rappi, Uber, enfim, tudo isso trouxe pra gente essa necessidade, a própria internet, do ser mais rápido, né? De ter tudo imediato, de ter uma entrega, né? E os pequenos varejistas realmente vão ter que trabalhar muito com isso, né? Então, vocês acham que para uma rede varejista menor, assim, ela realmente precisa pensar primeiro meio de pagamento, na tecnologia, nas coisas mais simples, antes de realmente partir para algo, né, que vai demandar um pouco mais de trabalho, é isso, né? Eu acho que, assim, voltando a falar de mídia paga, eu acho que é inevitável, se você ainda não tem uma marca consolidada, aliás, mesmo para quem tem uma marca consolidada, vai investir nesses canais que garantem algum tipo de retorno no curto prazo, digamos assim. Agora, não adianta também fazer uma panfletagem muito boa e mandar para uma loja que é mais ou menos. Então, cara, o mínimo que eu espero é que você garanta que a minha experiência dentro do site vai ser uma experiência sem fricção, vou ter um carrinho tranquilo, vou conseguir fazer
participar daquele checkout ali de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Sem mais dores de cabeça, digamos assim. Porque nesse sentido, tendo o produto correto, às vezes com o preço correto, ou pelo menos de acordo com o mercado, alguma condição de entrega ali que esteja dentro da normalidade. Se você se deparar com algo que você precisa e não é de uma marca que você conhece eventualmente, mas você está ali no site e tal, ele está bem formatado e você já está ali com, digamos assim, de frente para o gol, especialmente para itens de compra um pouco menos complexo, um ticket médio um pouco menor, não tem por que você deixar de comprar somente porque é uma marca um pouco menor, especialmente até porque essa também é a marca que está no marketplace. Então, faz sentido você confiar na marca só porque tem o Mercado Livre aqui do lado e não confiar, às vezes, no próprio e-commerce daquela marca, né? Então, novamente, partiria para o arroz e feijão, assim, certifique que você tem uma boa tecnologia de comércio eletrônico. Eu acho que nesse tópico é o First Mobile, né? Que eu acho que é algo que a gente entra e realmente a gente se estressa tentando comprar, né? É muito precário no Brasil. Eu ainda... 80% das lojas é muito ruim a experiência. Exatamente, eu ainda, muitas vezes que vou comprar, né, com lojas que são, né, regionais, porque a gente tenta também dar esse poder, né? Se a gente não fizer isso, realmente muitas lojas vão, né, acabar falindo ali, só que às vezes realmente você não consegue, porque você entra, você não acha nenhum botão para você comprar, demora, né? Então fica difícil, então realmente a gente vê que tem outras frentes. Mas eu acho que ainda com soluções que tem hoje tá para pequenos lojistas, sei lá, a gente pegar uma loja integrada, uma Tray, ou daí para uns médios e maiores VTEX, acho que como tecnologia hoje está bem servido o Brasil, assim, perto de anos atrás. Também, né? Você vê uma loja integrada, você faz tudo. Então, eu acho que o lojista colocar na cabeça que é o business, é o negócio. Ele entender, tipo, do produto, né, da promoção, de como realmente aquilo ser atrativo para o cliente, ele não ficar só pensando que é mídia, que é só aquilo, que é o e-commerce, que tá faltando um layout e tudo mais, que na verdade 90% é ali. Até porque a comunicação, o digital amplifica tudo, né? Ela vai trazer, vai aumentar teus problemas também. Você vai tentar vender alguma coisa que não está bem estruturado, você vai comunicar, vai trazer o cliente não vai ter uma boa experiência, vai ter problema para todo mundo, né? Então, se você está bem estruturado, você consegue fazer uma comunicação bem direcionada e com resultado bom. Isso. Pois é. E dentro disso, né, o consumidor mudou, a internet está aí, né, hoje é uma das principais vertentes ali de trabalho para grandes varejistas, pequenos varejistas, porém, a gente consegue ver, né, que aquele boom de 2021, né, começou a decair um pouco, a gente com certeza teve uma mudança, a gente tem aumento na venda, mas porém, o boom de 2021 a gente já começa a sentir, principalmente, né, agora agosto, setembro, outubro. O que vocês esperam da Black de 2022, pensando que também a gente vai ter a Copa, né? Pós-eleição ainda. Qual que é a expectativa de vocês? Vocês estão otimista, mas não tão otimista? Como que tá o pensamento? Eu acredito que vai acontecer uma coisa com um pouco mais de certeza, vamos botar assim, uma outra coisa com menos é muito provável que a maioria dos varejistas e dos marketplaces acabem antecipando um pouco essa Black, eventualmente para fazer algum Black November, alguma coisa assim, porque pega justamente esse período de Copa, digamos assim. Eu acho que até algo que vem muito dos próprios fornecedores de produtos de mídia, então não diria que é um estímulo, mas é uma recomendação do Google que se antecipe, provavelmente deve ser algo que o Facebook também passaria para esses varejistas, então é bem provável que se antecipe. Agora, pode ser, aí não tenho mais tanta certeza, mas pode ser uma tendência aos marketplaces a lutarem de maneiras um pouco diferentes. Então, pode ser que eles busquem volume como sempre buscam, mas pode ser que já nesse ano a gente tenha muito varejista que busque mais a rentabilidade dentro da Black Friday do que fazer volume. Então, novamente, né, para buscar um pouco mais a saúde do negócio, principalmente as empresas de tecnologia, a gente está vendo, né, elas estão sofrendo. Né? Então, pode ser que a gente tenha um comportamento um pouco diferente e falando sobre produtos especificamente, também é provável que a gente tenha uma mudança de comportamento esse ano justamente pelo momento de Copa. Então, alguns eletrodomésticos, uma televisão, por exemplo, alguns produtos. Na Copa de 2018, o TV chegou numa demanda de 5 vezes mais que o normal. Eu tive uma conversa com o pessoal do Google esses dias falando exatamente sobre isso, e eles até indicaram a gente trazer algum mix de produtos para vender um pouco antes da Black Friday, como TV, que o ciclo de vida de uma TV vai até mais ou menos até outubro, finalzinho de outubro. Sim.
é o pessoal que vai comprar se preparando para a Copa. Então você traz um pouco antes alguns produtos e aproveita as ofertas ali para aproveitar esse momento, né? E vai ser um momento único, né? Acho que Copa com Black Friday nunca mais vai acontecer. É verdade. Muito provável. Vai ser começar bem na semana, aí, dia 21, bem na semana da Black, que é na sexta-feira. Então é provável que a gente veja Black Novembers aí. Então. Que já vem esse movimento, acho, nos últimos anos, o pessoal também pensando em mídia e outras coisas, de aumento, concorrência, né? Mais leilão e tal. Então, tudo isso. Legal. E trazendo um pouco mais para o dia a dia de vocês como gestor, né? A gente ainda traz a pauta da pandemia. A pandemia ainda é um pouco recente, por mais que a gente esteja voltando um pouco ao normal, né? A gente já está no nosso quase normal anterior ali. Como que tem sido para vocês, assim, né? Uma das maiores discussões que a gente tem visto, principalmente nos últimos eventos que eu fui, é em relação a trabalhar a cultura, né? Com o time, que está cada vez mais difícil, né? Da gente conseguir trabalhar essa cultura, porque o modelo de trabalho mudou, né? Como que vocês têm visto isso? Como que vocês têm trabalhado isso com o time de vocês, dentro da empresa, né? A gente sabe que nem sempre a gente também é responsável para conseguir colocar o que a gente acredita dentro da empresa, porque a gente, né, tem superiores, pessoas que pensam de outra forma. Como que está sendo isso para vocês, assim, esse desafio, de uma forma mais pessoal mesmo, sabe? Ricardo, Maurício, como que vocês veem isso? Eu acho que é bastante interessante. Eu acho que diversas pessoas aqui no meu lugar poderiam falar diversas coisas. Eu tenho diversos amigos aí do mercado também que não conseguem trabalhar home office, por exemplo, que continuam indo para o escritório todo dia, muito embora seu time não vá para o escritório todo dia, assim como outras pessoas que preferem ali o home office propriamente dito. É realmente desafiador. Eu acho que, assim, é clichê isso, mas existem prós e contras, de fato, assim. Eu acho que um dos principais prós é justamente o ganho de tempo que acaba se tendo durante o dia. Eu acho que isso também acaba puxando um pouco mais de coisas diferentes. Então, a pessoa que realmente ali tem uma participação um pouco mais efetiva, tem um conjunto de responsabilidades um pouco maior, essa pessoa é totalmente confiável no home office, sabe? A gente pega confiança nas pessoas, a gente fica muito visível também quem é que participa mais, quem é que participa menos, no final das contas. Então, existem algumas noções que parece que a gente tem uma tendência a se perder, mas mesmo no home office ainda dá pra gente ficar com as impressões das pessoas, digamos assim. Agora, o trabalho de cultura, eu acho que não seria possível, pelo menos analisando o meu próprio caso, assim, não seria somente possível a gente ter uma estrutura interna do nosso marketing, proliferar aquilo, se a própria marca não tivesse por si só uma própria estrutura também de cultura para a qual ela se dirige, vamos botar dessa maneira. Então, é lógico, isso influencia muito o processo de entrada, seleção de pessoas. Eu acho que o processo de seleção de pessoas também tendeu a ficar um pouco mais complexo, justamente por conta disso. Acho que está mais fácil, às vezes, as equipes de recrutamento e seleção às vezes errarem ou né, deixarem de pegar algum ponto ali daquela pessoa e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, fica não diria um desafio, assim, mas como tratar isso, né? Às vezes, tem muitos líderes que criam novas rotinas, se inserem uma daily, se inserem uma semanal para falar sobre isso, para falar sobre aquilo. Acho que é uma tratativa, digamos assim, mas, como eu falei, eu acho que no final das contas, eu, Ricardo, acabo sendo um pouco privilegiado dessa maneira, justamente por estar num ambiente que eu não tenho escolha em não compartilhar com diversas pessoas. E aí, nesse compartilhamento, é realmente como se a gente estivesse trabalhando junto ali mesmo. Já não tenho muito essa escolha, sabe? Então, acho que assim, é interessante não estar trabalhando do lado das outras pessoas. Eu acho que a gente perde um pouco, vamos botar dessa maneira, de performance, dessa maneira. Mas mesmo assim, acho que depende muito do ambiente que você está inserido. No meu próprio ambiente, a gente pelo menos não perde muito a impressão que nós temos do trabalho das outras pessoas. Isso é um fator positivo, que aí permite que a gente ajuste, né? Faça ajustes junto de alguma pessoa, de algum processo, de alguma ferramenta, enfim. Então, tem como trabalhar. Lá vocês estão só remoto ou híbrido? 100% home office, né? Tirando para nossa operação, mas é porque normalmente, né? A gente, antes da pandemia, tinha X funcionários, hoje nós temos 5X. A gente tem até menos escritório do que a gente tinha antes, então não existe mais essa escolha. E, especialmente falando do marketing de performance, se a gente for parar para recrutar somente em Curitiba, o quanto nós perdemos, né? A gente tem... Porque outros lugares pegando aqui, nós pegando aqui também não vai dar. É uma dor. É bem isso. Mas, e o Maurício lá, que já é diferente cenário. É uma estrutura mais tradicional, né? Tá todo mundo ali trabalhando presencial. Mas tem as vantagens, né? Porque a troca de ideias que você tem no dia a dia, de você estar
percebendo a operação em vários pontos ali, sem você estar conversando diretamente com a pessoa, você está ali perto, você sempre está escutando, está vendo, está presenciando. Você consegue fazer ajustes na operação que é mais fácil de detectar, né? E tem essas vantagens, né? E essa questão também, como você falou, do mercado profissional. Hoje é muito mais fácil a gente trabalhar e procurar alguém com perfil e a gente treinar para aquela função e trabalhar e exercer do que a gente contratar alguém pronto, né? Tá muito difícil contratar gente também difícil. Estruturada na nossa área Sim. de e-commerce ou de digital e tal, tá bem fraco, difícil, né? Principalmente Curitiba. E porque a maioria ou está empregado, tem grandes startups que tem aqui, né? Até mesmo no Madeira e outros lugares, e ou não tem profissional mesmo. Inflacionou bastante. também. Tá caro, então tá bem melhor a gente pegar a gente com perfil e treinar do jeito que a gente precisa, que fica um resultado bem melhor. A gente tem feito modelo híbrido lá, a gente tem gostado bastante, assim, porque a gente ficou home office a pandemia toda, assim, e eu particularmente senti falta um pouco dessa troca, desse dia a dia, mas confesso que nos 4 a gente faz só um dia de presencial, só para ter essa troca, que daí a gente faz as dailies e tudo mais, na sexta-feira, e nos outros 4 dias minha performance tipo, é o dobro, assim, então em termos de performance não tem. Sim, assim, com certeza melhor. É muito melhor, Mais assim. foco, né? Mas eu sinto falta dessa troca às vezes não tá no dia que seria legal ter mais gente e tudo mais, mas acho que no híbrido tem sido bem legal pra gente, mas ainda a gente não sabe qual modelo vai determinar. Mas é isso de você conseguir entender os teus processos, né? Porque também eu, como gestora ali, eu vejo que tem pessoas que realmente a gente consegue colocar para trabalhar um home office, tem pessoas que você vê que no presencial ela consegue, né, trabalhar melhor, né? Então, realmente é você entender, né? E aí a dificuldade realmente de alguns entender que alguns podem trabalhar e outros, infelizmente, não, porque não tem como, né? Então, acho que é esse caminho que a gente tá indo, assim, mas eu sou apaixonada pelo home office, assim. Eu me dou bem, como diz o Rafa, eu também trabalho muito bem com home office, sou muito focada no que eu quero fazer, então eu consigo trabalhar mais rapidamente ali no que eu quero, no foco do que eu tenho que fazer e acabo diminuindo as horas que às vezes no presencial eu começo, né, a conversar um pouco mais, a ter uma troca, ainda mais a gente como gestor sempre, no dia presencial todo mundo quer falar com a gente, né, fica o dia inteiro, isso e aquilo, e isso é gostoso também, porque acho que é importante essa troca. Então a gente tá caminhando pro final aqui. Eu queria só perguntar Claro, posso te interromper? Então, antes de acabar, né, eu queria que, né, o Ricardo, o Maurício, cada um de vocês, sei lá, trouxesse aqui uma estratégia, um hack, alguma coisa do dia a dia de vocês, de qualquer área, de qualquer coisa que vocês queiram dar para compartilhar com o pessoal e que vocês acham interessante que o pessoal poderia estar, tipo, usando isso, até mesmo no dia a dia, ou na gestão, ou alguma estratégia que vocês têm aí, alguma coisa que seja o hack aí do Ricardo, o hack do Maurício. Eu diria que é um hack, mas adoro hacks, né? Eu diria que é um hack, mas algo que veio justamente muito com a questão do home office é deixar a maioria da vaidade de lado, no sentido nos mais diversos sentidos. Então, vamos assim, no sentido técnico. Será que você precisa mesmo desse dashboard? Sabe? Será que esse dado precisa estar aqui? A gente precisa acompanhar isso todo dia? Ou é porque ele está trazendo uma cor aqui, ou está trazendo um gráfico diferente? Então, parar e pensar bem sobre as dores, sobre as ansiedades. Se você tem alguma agenda na tua agenda, se você tem alguma reunião na tua agenda que te traz a ansiedade, é importante que você pense sobre isso. O que dá para melhorar? Por que isso está me trazendo ansiedade? Assim como a questão do home office mesmo, eu já vejo... Eu vejo como uma ferramenta, eu vejo como uma solução de problemas. Então, por exemplo, nós temos um dia presencial na semana. Por que nós temos um dia presencial na semana? É para o trabalho ser feito da mesma maneira que ele é feito em casa, nesse um dia? Ou esse um dia nós temos que estar juntos porque nós vamos todos contribuir de alguma maneira para fazer um planejamento X, Y, Z? É como aquela reunião que está na agenda que não serve para nada, que as pessoas só entram, às vezes, para cumprir uma tabela, ou aquela daily que eventualmente não funciona e não tem, de fato, aquela... O pessoal acaba desenhando, nós vamos trazer o dado tal, eu espero que essa pessoa compartilhe com essa, mas se uma pessoa se o trabalho não é interferido por nada externamente, provavelmente essa pessoa não vai sanar nenhuma dor com isso. Então, acho que a principal questão é, sempre que algo trazer ansiedade, ou sempre que algo causar alguma dor em você, é importante que você pare e pense mesmo na disponibilidade e na redistribuição de recursos. E com recursos eu digo horas das pessoas, ou uma ferramenta que você precisa e eventualmente você não tem, ou algum dado que você tem disponibilidade, você deveria ter disponibilidade e você não tem eventualmente na sua frente, digamos assim. E isso ajuda muito até no próprio processo de produção intelectual, que na nossa área é muito comum
no sentido de que olhar para um gráfico e ver se a CTR está subindo ou caindo e vir me falar isso, eventualmente não me ajuda nada. Eu consigo ver que a CTR está subindo ou está caindo, mas e o porquê das coisas? Ter essa capacidade também de ir um pouco mais a fundo, fazer as perguntas para as ferramentas, para o conjunto de dados e fazer com que aquele conjunto de dados traga a resposta também. Acho que isso também tem muito do processo de pensamento sobre a dor, digamos assim. Então, eu acho que para rotinas no home office que tendem a ser um pouco mais intensas, mas para serem um pouco mais eficientes também, sem aquela reunião que não importa, sem aquele trabalho às vezes que não vai ter muito, não vai agregar muito incrementalmente em relação ao esforço, eu acho que é algo mais abstrato, digamos assim, mas é simples. Tem alguma coisa que você sente que pode estar fora, ou tem alguma coisa que te incomoda, é importante que você pense sobre isso e faça uma reavaliação do teu dia a dia, faça uma reavaliação da tua própria redistribuição de recursos. Será que você precisa mesmo daquilo? Será que não tem uma maneira melhor de fazer, né? Acho que a gente sempre tem que estar fluido, né? Sempre testando e vendo como se sente, como vai. Também para sempre estar evoluindo. A importância dos processos, né? E a gente fala muito lá na BetMinds, muito isso. A gente cria um processo, mas a gente tem que ver se o processo realmente está fazendo sentido, se realmente está funcionando, se não ficou operacional, né? A gente até estava comentando isso anteriormente. Às vezes o processo está deixando a pessoa operacional, né? E cada vez mais eu acho que o profissional do futuro é o cara que também não fica, né, te perguntando coisas que já está no processo, que já está documentado, que já está, né? Ou que o Google pode responder, né? Exato. O cara que vai chegar no gestor e ou ele vai te trazer uma resposta ou ele vai te trazer realmente uma pergunta que também vai te fazer questionar, né, sobre a forma que, né, tudo está acontecendo. E essa é uma dor que a gente tem também muito com alguns clientes, né, como a gente, né, sendo uma agência de marketing, às vezes a gente recebe, né, algumas coisas, mas faz, né, por exemplo, um post de rede social, acho que não, mas o post, mas, né, a prioridade é a venda, então a gente ali como, né, como especialista, a gente sabe que não é aquela prioridade do momento, né, que a gente tem que, exatamente, que a gente precisa pensar no que realmente vai trazer o resultado, né, como a gente estava falando, na plataforma, na mídia, onde que a gente tem que investir, né? Então, acho que é bem isso, como você deixou bem certo, assim, realmente, né, pensar no que realmente faz sentido, que traz resultado, porque hoje em dia parece que o tempo passa mais rápido, e tempo para, né, acho que é o ouro do momento, né? Tempo é o petróleo, a audiência é isso, né? Então, é muito legal esse teu hack. O meu acho que é sair do automático, né? O que eu mais vejo no dia a dia é você fazendo alguma coisa e não se pergunta por que você está fazendo aquilo, se tem um jeito melhor de fazer o mesmo processo, né? Sempre tem como melhorar os processos, tem que fazer uma coisa mais rápida, encurtar um caminho, tem que pensar. Eu acho que falta esse senso crítico nas pessoas ainda de começar a pensar e ver por que eu estou fazendo aquilo. Não só acatar a ordem ou fazer uma coisa porque todo mundo faz. Realmente você pensar no que você está fazendo, se tem como eu fazer de uma forma melhor aquilo. Complementando com tudo que vocês já trouxeram. Do que eu faço parte, né? Pra quê, né? Por que eu estou fazendo isso? É fugir do hack. E trabalhar a cultura, né? Que é o que a gente está falando, que é uma das maiores dificuldades. Hoje é você conseguir fazer, né, as pessoas entenderem o porquê, o propósito do trabalho, se o que elas estão fazendo, né, realmente faz sentido. Porque a gente está pensando tudo isso, né, de forma mais abstrata, a gente tem pensado muito nisso na vida, né? Sim. Se realmente estão, por isso as demissões, né? Demissões silenciosas, tudo que a gente está vendo, né? Muito por conta disso, né? Então, como que a empresa consegue, né, trazer isso na rotina, no dia a dia, no que a gente faz, né? E para fechar, eu queria que vocês contassem pra gente aí, né, se vocês tiverem alguma novidade, qual que é o objetivo de vocês aí nos próximos meses, né, com Madeira, ou com o Ricardo, com o Ballarotti, né? Se vocês quiserem contar alguma novidade pra gente aí, fique à vontade. Acho que o nosso foco como deve ser o foco da maioria dos varejistas agora, já pensar na Black mesmo, pensar nesse final de ano, que vai ser um final de ano bastante atípico. Eu acho que cada um de nós vai passar por uma curva de aprendizado nesse final de ano, entendendo o que vai acontecer ou não, meio que difícil de prever, né? Acho que esse deve ser o foco da maioria das empresas e, como eu trouxe para vocês, assim, eu acho que o desafio constante é cada vez mais nos tornar menos dependentes do investimento de curto prazo, assim como tornar os nossos próprios canais cada vez mais chamativos. Uma condição interessante no app, uma usabilidade legal que ele traz que você não vê no nosso website. Enfim, acho que são alguns desafios bem padrões, assim, mas realmente até o final do ano o sprint do foco é mais voltado para isso mesmo.
Legal. O nosso foco continua sendo o consumidor ali, como encurtar o caminho, trazer, atender ele da melhor forma possível, trazer a entrega o mais rápido possível e a nossa principal novidade agora é a Marketplace, então a gente vai ter que entender muito como isso se insere dentro do nosso meio, né? É muito, muito novo ainda pra gente, então a gente tem que entender como isso vai funcionar, como vai funcionar. Mas a perspectiva agora no mercado é excelente, né? Os números estão mostrando que a economia está reagindo, então a gente tem que aproveitar o momento e trazer o melhor ali para o final do ano. Tá certo. Perfeito. Muito obrigada, então, né, pela participação de vocês. Foi muito legal ter vocês aqui, né, no nosso primeiro episódio. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Maurício. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado ali, o nosso primeiro episódio ali. No próximo a gente já vai falar um pouquinho de logística, então a gente está preparando ali uns convidados bem legais. A gente já convida vocês para acompanharem também, né? Continuarem acompanhando a gente. E é isso, Rafa. Alguma? Não, tudo certo. Acho que Tudo foi um certo. papo bem interessante, bem rico. A ideia é essa realmente, trazer mais operação, o pessoal entender um pouco mais alguns insights. E acho que vai ser bem legal, hein? Muito obrigado, gente. Valeu. É É isso, gente.